hoje eu quero falar sobre livre-arbítrio. O que significa isso, né? O que as nossas atitudes e as nossas escolhas podem resultar na nossa vida. Às vezes a gente não consegue entender, porque a gente sofre demais em determinados momentos da nossa vida e a gente quer sempre ou entrar nos mistérios, entender o porquê de tudo isso que a gente vive, ou de tudo que a gente passa, ou passou na vida, ou muitas vezes você se revolta com pessoas, né? Você culpa muita gente por alguma coisa que aconteceu na tua vida, você fala de falta de apoio, ou não teve orientação, ou não teve. Mas existem certas situações que são individuais, que são nossas. E certos princípios dentro da espiritualidade que a gente precisa entender. A gente não pode ser feliz por ninguém e ninguém pode ser feliz por nós. Nós temos que buscar isso, buscar a nossa felicidade. E muitas vezes por algum momento ou alguma situação que a gente vivencia no emocional ou na nossa mente, né? Ou você, por impulso, toma decisões. Essas decisões, elas podem te comprometer. Elas podem, muitas vezes, fazer você sofrer. Muitas vezes, te machucar. E a espiritualidade, a gente luta muito na espiritualidade quando a gente fala de ter proteção, paz, a gente pede discernimento, a gente quer ter intuição, a gente quer enxergar. Mas eu já disse para vocês e repito, muitas vezes a gente precisa ter um certo elo espiritual com todo esse universo para que a gente possa ter sinais, entender os sinais que a vida dá. Às vezes a gente esquece desses sinais, a gente esquece de seguir alguma situação que é espiritual e você passa a tomar decisões e essas decisões podem te machucar depois. Então a gente fala que as nossas atitudes e muitas vezes aquilo que você faz para você como escolha na tua vida pode sim e muitas vezes te machucar, comprometer o teu destino, né? E a gente fala que isso pode te definir também na vida. Tem muitas pessoas que deixam a sorte passar. Elas vivenciam certas situações na vida e elas não percebem que poderiam estar seguindo caminhos aonde a pessoa nasceu para ser próspera, a pessoa nasceu para ter convívio com situações aonde ela poderia estar crescendo, né? Não só espiritualmente, mas está evoluindo materialmente também. Só que as pessoas, às vezes, elas abrem mão. Você esquece de tudo isso, você deixa tudo isso para trás e faz uma escolha de viver algumas situações que você mesmo, né, abriu mão da sua sorte, que você mesmo abriu mão daquilo que era seu, daquilo que te pertencia, daquilo que Deus te deu como propósito na tua vida. Mas você não quis, você preferiu seguir outros caminhos, fazer outras caminhadas. Nós temos sim karmas para viver aqui. E as pessoas confundem muito os karmas que a gente vem viver aqui com as nossas escolhas. Nós temos como karma situações que a gente não consegue mudar, que a gente não consegue tirar de nós. Hoje, o que a gente chama de karma? Muitos elos familiares, ancestrais, né, de família, nós não tiramos de nós. Por quê? Nós não pedimos para nascer ali e nós estamos cumprindo algo naquela família. Nós temos que resgatar algo ali. Não tem como tirar isso de você. E muitas vezes também, você tem esses elos, que eu costumo dizer, e esses elos assim, que a gente encontra pela vida. Às vezes você tem um elo de resgatar alguma coisa com alguém, mas você tem o livre-arbítrio de saber como você vai viver a tua vida. Quais são as atitudes que você vai tomar diante de tudo que você está passando naquele momento, em alguns momentos da vida. Nós temos elos para resgatar? Temos. Mas nós temos, por isso que existe a religião, o religare, para você entender que muitas vezes
você cuidando de você, você percebendo que você precisa estar bem e de bem com você, você consegue não sofrer tanto com certas situações, você consegue enxergar muito mais do que você imagina ver. E a gente precisa, em algum momento, ter uma direção. E nessa direção, Deus tem um propósito na nossa vida. Eu sempre digo que a nossa cabeça, e eu falo isso direto em quase todos os programas, porque eu acho que é o que é de verdade, né? A nossa cabeça é a síntese das encruzilhadas. Por isso que Exu rege muitas vezes e ele mostra as encruzilhadas que tem na rua. Para quê? Para que a gente entenda que nós temos vários caminhos. Você não tem um caminho só, você tem vários caminhos a seguir na vida. Você vai fazer as suas escolhas. Você vai ver e vai discernir o que é bom para você e o que não é. E muitas vezes a gente escolhe caminhos que são sofríveis, dolorosos, né? Que vai te amargurar, que vai te entristecer, que vai fazer você se frustrar com muitas situações que você vai viver, né? Você vai deixar de realizar seus sonhos, deixar de realizar tudo aquilo que você tem de vontade de fazer nessa vida. E eu vou dizer para vocês, passa tudo muito rápido, gente. É tudo muito rápido aqui nessa terra. E a gente pesa muito quando a escolha que você faz é sofrida. Por quê? Porque se você não busca a espiritualidade, você não consegue sair do problema, ou você não consegue saber lidar com o problema, ou você não consegue se resolver, né, com a sua energia. A gente precisa se resolver com aquilo que nós temos para poder caminhar, para poder ser feliz, para poder ter atitude que vai te beneficiar, que vai te ajudar. Então, quando a gente fala de emocional também, e é o grande vilão da história, né? O nosso emocional é um problema. Por quê? Porque você, às vezes, pela emoção, você define seu destino, você escolhe certos caminhos, porque você deixa de ser você muitas vezes, e naquela emoção do momento, você permite seguir caminhos que não vão ser bons, ou caminhos que vão te levar a lugar algum. Então, quando você está lá na frente, você vai ter consequência disso tudo. E lá na frente você vai querer voltar para trás. E é um caminho que muitas vezes, para voltar, é dolorido também. Não é fácil você retomar a tua vida. Você retomar o que te pertence, ou o que você deixou para trás. Não, nunca vai ser fácil. Então, quando a gente faz atalhos mentais, né? Aquilo que você pensa que vai ser muito bom para você naquele momento, e você não sabe esperar, você não tem paciência, você muitas vezes toma atitude por achar que vai ser muito mais fácil para você as situações da sua vida, ou para realizar desejos que você acha que vai realizar. Até então, naquele momento, você acredita ser a tua felicidade, né? E muitas vezes a gente também não pode fazer comparação com a vida de ninguém, porque a nossa vida não é receita de bolo, não é. O que deu certo para um pode não dar certo para outro. O que um vivenciou, o outro pode vivenciar totalmente diferente. As escolhas são diferentes, as energias são diferentes. Nós não lidamos com as mesmas energias da mesma forma, porque cada um traduz a sua vida, né, a seu modo, faz uma leitura do que está passando a seu modo. A gente não pode querer que o outro pense igual a gente, ou que faça o que a gente gostaria que fizesse, ou tomasse atitudes que nós gostaríamos que tivesse também, ou que nós teríamos na nossa vida, ou faríamos de atitude. Porque cada um tem a sua energia, tem a sua mente, tem os seus pensamentos, e tem o seu livre-arbítrio também, as escolhas que fazem na vida. Então, por mais que você seja uma mãe que quer o bem de um filho, né? E muitas vezes você quer que as escolhas sejam as melhores, você quer que a pessoa viva com caminho, com alegria, com felicidade. E muitas vezes a gente não pode escolher por ninguém.
E às vezes o caminho que um filho escolhe ou que uma filha escolhe não é o melhor. Vai sofrer. Por mais que você esteja ali olhando tudo aquilo, a impotência é grande. Você não pode, não consegue interferir nas escolhas de alguém ou naquilo que a pessoa mesma precisa vivenciar naquele momento. Porque a emoção está ligada a isso, aquela escolha, aquela atitude que a pessoa está tomando na vida. A gente é livre, né? Nós podemos tudo nessa vida, mas nem tudo é o melhor para nós. Nem tudo vai te servir para a tua felicidade. Nem tudo vai fazer bem para você, para a tua vida, né? E a gente precisa entender que a religião, o religar, ele pode direcionar você. Pode te fazer ficar mais forte. Pode fazer com que você enxergue algumas situações que até então você não consegue ver. Porque existe uma cegueira que vem pelo emocional. Quando você está intensamente ligado a uma situação, você fica cego. E as escolhas podem não ser escolhas positivas, que não vai te trazer absolutamente nada. E que você vai sofrer, vai se amargurar. Mas a gente não tem como decidir pelo outro. A gente não tem como abraçar o outro e dizer não pode, você não deve fazer isso. Você não faça isso, que você vai sofrer. Porque aquilo que a pessoa pode fazer, só ela pode tomar uma decisão. Só ela pode ter as escolhas que ela vai fazer na vida. A gente não tem o direito de tirar o caminho de ninguém. A gente não tem o direito de fazer com que o outro entenda que aquilo que é bom para nós pode ser bom para o outro, né? E é isso que a gente precisa entender, porque Deus tem um propósito na nossa vida. E nem sempre os propósitos de Deus são seguidos por nós. Às vezes, Deus permite que você siga o caminho que você, naquele momento, está vivenciando, está ligado, cria elos, né? Você criou um elo com a situação, com certas situações que você mesmo abre mão de muita coisa para estar em determinadas situações, mesmo sabendo, porque tem pessoas que sabem que podem correr todos os riscos, mas as pessoas escolhem, né? E tem essas escolhas na vida. A gente só tem que entender uma coisa. A gente, para toda ação, atitude, para tudo que você vai fazer na vida, pode ter uma consequência, uma reação. Seja ela espiritual, seja ela emocional, ou seja ela de abalo, de energia. Como se você... Eu cansei de ver pessoas que caminharam na vida durante muito tempo. E lá na frente, elas olham para trás e falam, pai, eu perdi meu tempo, pai Anderson. Eu não queria ter perdido meu tempo. Eu não queria ter sido tão infeliz como eu fui. Eu não queria ter abrido mão da minha vida, das coisas boas que a vida tinha para mim. E eu abri mão de tudo. E hoje eu vi que não valeu a pena. É muito comum você ouvir isso. É muito comum você ver que as pessoas, às vezes, levam uma vida para perceber que perderam tempo. Levam uma vida para perceber que não lucraram, só perderam. Que não foram felizes, só tiveram momentos. E a vida é isso. A vida é você aprender, e nós estamos aqui para evoluir. Discernir o que você quer. Se é seu o propósito, ou se é divino, ou se é espiritual. Se é a sua escolha ou a escolha de Deus na tua vida. Aquilo que Ele propõe a você. Aquilo que Ele quer que você siga. A gente, quando está na religião, e o religar ensina muito isso, você começa a desenvolver, né, a ter com você, que é uma situação que as pessoas, é claro que não é tudo na mesma hora e não é tudo rápido, mas você começa a ficar mais intuitivo, você começa a ter uma visão diferente da vida, de situações que você está vivendo, você começa a ter uma certa astúcia em certos pensamentos, em certas situações emocionais que você vai viver. Então, essa maturidade espiritual que você vai criando ao longo do tempo, dentro, né, do religar, que é a religião, vai te ajudar.
vai te ajudar. Porque a gente não pode entrar numa piscina rasa, né? Mergulhar nessa piscina rasa por teimosia. Você mergulha o mais fundo que você pode, só que a piscina só vai até a canela. A piscina não é profunda. Então você precisa entender que muitas vezes esse mergulho que você vai dar numa água tão rasa e vai te machucar. Porque a água só vai até a canela, ela não vai passar. Ela não tem profundidade. E você vai ficar no raso. Então quando a gente erra, né, com seus sentimentos, erra com os seus pensamentos, né, e as encruzilhadas da vida, mas você escolheu aquela que era mais dolorida, a mais dolorosa, a que te machucou tanto. Você tem que entender que foi uma escolha sua. Não foi uma escolha de Deus. Não foi um propósito de Deus na tua vida. Você viveu situações que você achou o tempo inteiro que era para sua felicidade, que era para sua alegria. Você se convenceu disso. E a gente não pode se convencer de situações que não são boas. Você não pode acreditar que é feliz sem ser feliz de verdade. Você não pode acreditar que a vida é isso, porque muitas vezes a vida não está te abraçando. A vida não está abrindo situações. A vida não está sendo generosa com você. Então, é o que eu sempre digo, né? Quando a gente entende e passa a entender que nós somos responsáveis pela nossa vida, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente vive, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz de escolhas na vida e temos como atitudes na vida, você vai ter consequência. Você vai ter todas as reações e em todas as ações que você tiver, a vida vai reagir com você. E é muito comum as pessoas ficarem tristes. É muito comum, né, uma pessoa ficar frustrada. Porque ela caminhou e não saiu do lugar. Ela viu que o tempo passou e ela não fez nada. Ela viu que o tempo passa muito rápido. Então, quando a gente tá aqui falando com vocês, né? E a gente fala de espiritualidade, a gente fala de encontro consigo mesmo, de você se descobrir, de você começar a entender, de você saber que você não está sozinho, de você saber que você veio com um propósito, ninguém está aqui por um acaso, ninguém vai viver isso aqui assim, né? A gente tem... A vida já logo mostra. Você tem o momento de nascer, você vai amadurecer, depois você vai caminhar e uma hora você vai envelhecer e vai ter que ser recolhido dessa terra, desse plano. Então tudo que você constrói aqui, tudo que você deixa aqui é o seu melhor, é aquilo que é de energia, que a gente cria com a nossa energia. Eu costumo até dizer que a vida é tão quando você começa, né, a entender a espiritualidade da forma que a gente entende, a gente começa a perceber certas situações. Vocês percebem que o inventário demora tanto, né? Às vezes uma pessoa falece, morre, e o inventário leva 10, 15, 20 anos, às vezes até mais, e não sai. Vocês começam a entender o porquê? Porque o dono de quem construiu tudo isso, a pessoa viva que fez tudo isso e realizou todo esse trabalho para conseguir tudo o que ela deixou aqui, ela se foi. A energia dela já não está mais aqui. Então, a energia das pessoas que estão querendo ficar com aquilo, ou tomar posse de algo daquele que já se foi, tem que ter merecimento. Essa energia tem que ter um passaporte, tem que ter um carimbo, tem que ter um alvará, tem que ter alguma licença que é espiritual para que você possa pegar naquilo, dar continuidade àquela energia. Aquilo que já se foi não está mais aqui. Então, quando a gente começa a entender que construímos com a nossa energia,
que fazemos com as nossas mãos, que nós temos que nos pertencer, nós temos que entender que ninguém é feliz por ninguém e que você vai ser feliz por você, que você vai ter que olhar o tempo todo por você e para você. Então você vai entender que as suas escolhas têm que ser as melhores. Você vai entender que as suas atitudes têm que ser as melhores. Você vai entender que muitas vezes você não vai poder ouvir só os teus desejos do teu coração naquele momento. Você não vai, muitas vezes, pelos atalhos mentais que a vida pode te oferecer, né? Ah, não, eu vou pegar por aqui porque eu tenho certeza que aqui eu vou ter um casamento maravilhoso, eu vou ter filho maravilhoso, eu vou ser feliz, eu vou ser realizada, porque eu tô apaixonado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Lá na frente pode ter feito uma péssima escolha. Aquilo era uma ilusão que você criou para você. Então, gente, a gente precisa entender que tudo tem um tempo. E Deus, quando criou tudo, Ele fez tudo tão direitinho que basta a gente enxergar. É igual relacionamento. Hoje as pessoas querem se conhecer e casar. Elas antigamente, ou mesmo o que é bíblico, ou o que é real, é você conhecer a pessoa, né, que é o namoro. Depois você noiva com a pessoa, que vai levar mais um tempo. E depois você casa. Existe um processo de conhecimento, de você criar uma identidade dessa união, de você ter elo com a pessoa de verdade, de você realmente fazer uma construção numa relação. Você não pode ligar na tomada do negócio e achar que do dia para a noite você vai ser feliz. Ah, porque filho vai te realizar. Não realiza ninguém. Porque filho não segura casamento. Filho não mantém um relacionamento. Se não tiver uma história, se não tiver elo, se não tiver liga. E as pessoas estão acostumadas a se apaixonar muito fácil, a querer muito fácil, a realizar desejo muito fácil. Então, quando a gente fala de espiritualidade, nós falamos de fé, nós falamos de intuição, nós falamos de sabedoria, nós falamos de você se pertencer, olhar para você. Porque quando você começa a entender que tudo tem um processo, e que tudo tem um propósito, e que tudo não é assim tão fácil, que a gente acha que é tudo rápido, a gente vai entender que não é real, né? Não é real. E as pessoas, elas querem aquilo que é real. E o conselho, né? Aquilo que está dentro de você, aquele mestre que eu já disse aqui sobre a intuição, que está dentro de você, ele vai falar com você. Mas você precisa tirar aquela vontade de você mesmo tomar decisões. Aquela vontade que você mesmo criou na tua mente para pegar um atalho e ser feliz por um atalho, uma coisa rápida. É assim que funciona. Tem pessoas que elas ficam otimistas em 2 minutos. Elas em 2 minutos, elas pensam milhões de coisas boas e que tudo vai dar certo por elas mesmas. Elas constroem uma fantasia e só vivem a fantasia, não vivem mais nada. Elas se fecham no mundo delas. Não conseguem enxergar absolutamente nada. E a gente, na espiritualidade, a gente direciona, a gente fala, porque esse é o nosso papel. O papel de um sacerdote é olhar no jogo e ver se tem elo, se tem caminho. O que é ter caminho com o outro? É ter sentimento, é ser verdadeiro, é ter algo que liga essa união. Isso é ter caminho. Se você tem possibilidades de felicidade numa relação, isso serve para um grande emprego, para um grande trabalho, para tomar decisões na vida, se vai separar, se vai casar, se vai... Sabe, tem situações que a gente precisa parar para pensar, analisar, avaliar, entender que nós não podemos só tudo. Nós estamos abaixo de um Deus e tem uma supremacia, né, nessa história. Nós temos que seguir algo e entender que as nossas atitudes podem nos condenar. As nossas atitudes podem fazer com que a gente caminhe sem chegar a lugar nenhum e fugir dos propósitos divinos, né? Aquilo que está marcado para você, aquilo que é seu. E tem muita gente que sente isso. Ai, eu podia ter feito tanta coisa na vida, pai, e não fiz nada. Ai, pai Anderson, eu lutei muito. E parece que as histórias também se repetem. Por que se repetem as histórias?
porque você continua com as mesmas atitudes. As escolhas vão ser sempre as mesmas, porque o teu pensamento funciona da mesma forma, não mudou absolutamente nada. Então a gente precisa de uma transformação. E o Religar faz isso, religa você ao céu, religa você a você, religa você a tudo que você acredita, a tua fé, para que você possa entender que tudo tem um propósito, e talvez não seja o seu naquele momento, né? Talvez não seria uma permissão sua, uma permissão divina, e sim sua, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a religião e os deuses muitas vezes não podem fazer por você também o que só você pode fazer por você. Não é só a tua família que às vezes não pode fazer nada por você. Até os deuses têm coisas que nós precisamos fazer por nós que nem Deus pode fazer por nós. E a gente precisa entender isso. Bom, gente, eu vou estar jogando no segundo bloco do programa. O telefone aqui do estúdio é para quem quiser estar enviando áudio, né? Envie o áudio, que é mais fácil, nome completo, data de nascimento, façam as perguntas que vocês quiserem. 0 operadora 11 9 8334 5777. Eu também estou ao vivo no canal do YouTube Capital e Você. Entrem por lá, deem seus likes, compartilhem também, porque é importante que outras pessoas vejam tudo que enxerguem tudo que a gente fala, né? A espiritualidade é isso, é você estar antenado, é você sentir algo, é você perceber tudo que a gente realmente vai te tocar. E eu vou estar sorteando uma consulta por lá. Então, entre no canal do YouTube Capital e Você, e já já eu volto. Oi, gente! Vocês gostaram dos vídeos? Gostaram do nosso papinho? Pois é, se gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal, que é importante. A gente precisa muito de vocês. A espiritualidade é uma via de mão dupla, não é de mão única. Então, compartilhem para a gente poder ajudar outras pessoas. Comecem a se inscrever no canal, que é importante para a gente. E também curtam nossos vídeos. Axé! Olá, gente, voltei. Para quem quiser tá mandando áudio, né? Podem estar mandando pelo telefone da Rádio Capital, tô ao vivo. Quero dizer para vocês que eu vou estar todos os domingos aqui com vocês, às 10 horas da manhã. Dizer também que a gente vai estar sorteando uma consulta hoje pelo canal do YouTube Capital e Você. Entrem por lá, compartilhem, deem seus likes, façam seus comentários, né? Bom dia, Vini! Bom dia, Pai. Bom dia, Pai. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui no FM 77.5, M1040, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos aqui no Sagrado Falando de Axé. Muito axé a todos vocês. Já temos muitas participações aqui pelo YouTube também, né? Você que quiser também marcar a sua consulta com o Pai Anderson, você pode entrar em contato através do DDD 11 98419 5090, DDD 11 98419 5090, e seguir o nosso Instagram Sagrado Falando de Axé. E hoje já tem várias participações aqui, Pai Anderson, vamos ouvir. Bom dia, Pai Anderson. Axé. Meu nome é Marisete. Hoje eu queria fazer uma pergunta sobre o meu irmão. Ele é do dia 20/10/1973. O nome dele é Antônio Ferreira de Lima. Eu queria saber se ele tem algum trabalho feito, se fizeram alguma coisa para ele, porque assim, ele bebe muito. Ele dá muito trabalho para minha mãe. Ele fica muito bravo, muito agressivo quando está bêbado. O senhor poderia me ajudar? Desde já, muito obrigada e um ótimo dia para nós. Obrigado, minha filha, muito obrigado. Vou ver aqui para você.
Eu vejo muita bagunça no emocional dele. A cabeça dele é complicada, porque ele é muito quente, muito genioso às vezes. Ele não fica bem com as coisas, ele é muito mal resolvido no emocional. Ele se bagunça todo. E eu não vejo que seja uma coisa, preste bem atenção, de encosto. Mas essas pessoas, quando bebem, a energia delas baixa muito. Então, normalmente, elas ficam com obsessores muito próximos, né? Em determinadas situações, ele pode absorver um negócio ruim. Então, o que eu vejo hoje aqui, não vejo que tem um encosto, um obsessor nele. O que eu vejo é muito gênio, um temperamento muito difícil. Ele é complicado, tem a cabecinha complicada. Esse menino tem problemas emocionais sérios, né? Ele é dependente dessas coisas, de bebida, isso, porque ele realmente se bagunça muito no emocional. Então tem situações que isso faz com que ele vá buscar esse tipo de situações como apego, né? Para preencher alguma coisa na vida dele. Precisa cuidar? Precisa. Mas é o que eu digo, só ele pode cuidar. Só ele. Gente, eu também atendo pelo WhatsApp. Para quem estiver no interior, né, Vini? É isso mesmo, pai. Então, você que estiver no interior, você pode mandar mensagem, tá? No DDD 11 98419 5090. 98419 5090. E muitas participações hoje aqui pelo YouTube também. Já quero mandar um bom dia a todos vocês que estão participando. Cecília Santos, Lê Silva, Pai Anderson é certeiro. Adalto também está aqui, bom dia. A Meire Márcia, Pai Anderson, essas palavras é vida, né? Muito obrigado, muito axé. Sônia Regina também, palavras abençoadas, né? De repente as pessoas acordam para a realidade da vida. Axé, Pai Anderson, de Ologum Edé. Muitas pessoas elogiando o programa aqui todos os domingos, às 9 horas da manhã. E você pode mandar mensagem aqui pra gente através do nosso WhatsApp. E tem mensagem chegando, Pai Anderson. Bom dia, Rádio Capital. Bom dia, Pai Anderson. Thaís de Mariporã, 7 de março de 81. Eu gostaria de saber se fizeram alguma coisa para mim ou estão fazendo alguma coisa para mim. Muito obrigada, bom dia. Rádio Capital. Bom dia, minha filha. Obrigado pelo carinho. Deixa eu dar uma olhada aqui para você. Eu acho que você tá com muito carrego, muito. No jogo eu não vejo um feitiço, não. Eu vejo que você enfraqueceu, você tá com o emocional muito abalado, você fica muito angustiada. Você, o teu caminho, as tuas coisas ficam bagunçadas em alguns momentos. Você precisa começar a se cuidar. A gente acha que quando a gente muitas vezes não tá bem, é só feitiço que pode estar deixando a gente assim, né? Pra baixo, mal, travando o nosso caminho. Mas não é, minha filha. Não é, porque a sua estrela é bonita. Você tem muita coisa pra você ainda chegando. Até ainda esse ano tem coisa boa. Mas você precisa tomar uns banhos de descarrego. Pelo menos começar a cuidar de você. Pega um manjericão, um alecrim, 3 galinhos de arruda ou 5 folhinhas de guiné. Prepara um banho, toma do pescoço para baixo, pode tomar uns 3 banhos. Isso você não gasta muito. E se você fizer com fé, você vai ter resposta. Descarrega você. Tira esse miasma, esse carrego, porque você tá muito carregada. Eu não tô vendo feitiço. Bom dia, tudo bem? Me chamo Rosana. Gostaria de saber, hoje meu filho tem 26 anos e é um rapaz perdido. Não para emprego, trabalha 2, 3 dias e sai. O nome dele é João Vitor dos Santos. A data de nascimento dele é 5/10/1999. Eu gostaria de saber
sobre ele, por favor. Muito obrigado. Esse menino precisa começar a cuidar da espiritualidade. Primeira coisa, ele tem uma cobrança aí muito grande espiritual para que ele possa se cuidar, para que ele possa começar a perceber mais as coisas no caminho dele. A gente, quando não tem raiz, a gente ou não tem alicerce, você pode construir uma casa que vai desabar. A raiz, quando vier um vento, se você não tiver ela fincada, ela vai, a árvore vai embora, ela vai cair. Então a mesma coisa é a nossa vida. O que eu vejo aqui é um chamado muito grande que ele tem com a espiritualidade. Ele é um menino bom de coração, ele não é ruim. Ele tem até uma energia boa, mas ele não tem alicerce. E tá faltando espiritual esse alicerce. E eu vejo uma sensibilidade grande, como uma mediunidade nele. Então ele precisa começar a cuidar. Não é um defeito, não é uma situação que vai ser para sempre, mas precisa de cuidado. Pai Anderson, recebemos uma mensagem aqui, né, de uma tia muito preocupada com a sobrinha, né? O nome da sobrinha é Gisele Neves da Costa Brito, nascida no dia 24/3/78, né? Ela disse que a sobrinha, depois que ela casou, ela se separou e passou a ter problemas na cabeça e ela começou a trabalhar e ela foi afastada porque teve uma crise agora do trabalho e ela gostaria de saber um pouquinho sobre a sobrinha. Gisele Neves da Costa Brito, nasceu no dia 24/3/78. Ah, ela tem problema sim, mas ela tem problema com a ciência, com o médico. O Santinho pede para ela procurar médico para começar a cuidar. Não é qualquer coisa nem espiritual, não. É médico mesmo. Ela tem um probleminha, e esse problema que ela tem é ancestral. Já vem de família. Se olhar para trás, já teve gente que teve... Se não teve o mesmo problema que ela, pode ter tido problemas parecidos. Então ela precisa de médico. E aí vai conseguir equilibrar, vai conseguir dar uma melhorada nela. O Exu alafia o jogo dizendo isso. Bom dia, pai Anderson, muito axé. Axé. Eu tô adorando esse programa no domingo. Adoro mesmo. Não vejo a hora de chegar no domingo para poder escutar. E hoje eu quero que o senhor puxa para minha filha, joga o buzo para ela. O nome dela é Paloma Moreira de Omena. E a data de nascimento dela é 20/10/94. Ela está com muita causa na justiça, né? Até agora não recebeu nada, não saiu nada para ela. Aí eu queria ver que ia sair alguma coisa para ela esse ano, né? Tadinha, muita dificuldade. E axé, bom dia. Axé, minha filha, gratidão pelo carinho, viu? Muita gratidão para você. Vai sair sim. Ela vai ter resposta, não vai demorar não. Ela só precisa cuidar um pouquinho dela, viu? Ela não tá bem. Oxum fala de angústia, de tristeza, lágrima. Ela às vezes fica muito angustiada. Ela tá muito triste, mas ela precisa tirar essa energia. Porque essa energia de ansiedade, de tristeza, de muita angústia que ela sente, pode atrapalhar. Mas, ao mesmo tempo, Xangô tá caindo no jogo, dizendo que vai trazer pra ela o que ela quer. Que tá na mão dela. É dela. Mas ainda vai demorar só mais um pouquinho. E nisso ela precisa se cuidar. Ela precisava tomar uns banhozinhos, pega o manjericão, porque o que acontece com o manjericão? São ervas frias, né? Manjericão acalma, o alecrim tira um pouco a dor, né? A tristeza. Ou 3 galinhos de arruda, ou 5 folhinhas de guiné. Ela preparar um banho, macerar bem esse banho. E depois que a água estiver bem verdinha, ela toma um banho do pescoço para baixo. Ela pode tomar uns 3 banhos se ela quiser. Mas deve cuidar, defumar a casa também. Compra alecrim, beijoim e alfazema. Vê se consegue defumar a casa. É com carvão que é feito.
Alecrim, beiju e alfazema você compra na casa de Umbanda. Mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa cuidar também para a bênção chegar. A gente precisa abrir a porta para ter notícia. Né? Isso aí. Bom dia, pai Anderson. Eu sou a Creuza aqui de Caçapava. Eu gostaria que o senhor me respondesse uma pergunta. Eu tenho um filho que nasceu dia 11/3/78, que está na Inglaterra. Eu gostaria que o senhor me respondesse se eles vão continuar muito tempo lá, se um dia eles vão voltar para o Brasil, tá bom? Obrigado. De nada, minha filha. Deixa eu ver aqui para você. Eles têm muita vontade de voltar. Na verdade, tem gente ali que tem muita vontade de vir embora, de não ficar mais lá. Se você me perguntar se tem caminho lá, tem caminho. Passaram situações bem difíceis, ou estão passando nesse momento, no finalzinho dessa situação, que eu não vejo... eu vejo que vento, é como se tá nesse momento. Depois vai limpar, depois vai melhorar. Mais pra frente um pouquinho melhora. Eu não vejo vindo embora agora, por agora. Eu vejo ainda um tempo nisso. Mas tem gente ali que quer muito voltar, viu? Tem esse desejo no coração. Mas pelo que eu tô vendo no jogo, ainda tem um caminho para isso. Não vai ser rápido, não. Bom dia, pai Anderson. Gostaria de saber para minha mãe. O nome dela é Cleide Felizardo Miranda. Ela nasceu dia 9/11/1950. Ela irá fazer uma cirurgia. Gostaria de saber se vai dar tudo certo. Obrigada. Deixa eu ver aqui pra você, meu filho. Tô vendo aqui. Não vejo morte, não vejo nada disso. Eu vejo que ela pode ter alguma coisinha na recuperação. Pode até demorar um pouquinho essa recuperação dela. Mas morte não vai ter, não. Nada disso que você às vezes tem medo, se preocupa, não precisa. Ela só precisa se cuidar. Eu não tô vendo aqui que ela vai ter problema, não. Pode ter uma recuperação um pouco mais difícil? Pode. O jogo tá dizendo de recuperação. Mas o jogo não fala de nada de situações complicadas que pode levar ela embora. Não tá na hora dela. Ela tem muita vontade de viver. Ela tem muita força aqui ainda. Mas possa ser que essa recuperação seja um pouco lenta, viu? Muitas pessoas participando aqui no YouTube. Regina Padilha está aqui conosco. Um beijo, querida. O Wilson também. Adalto. Lê Silva. Cecília Santos. Quem chega aqui também é o Ailton Reis. Um beijo para todos vocês que estão participando aqui conosco. Se você quiser marcar a sua consulta, é só você entrar em contato através do telefone DDD 11 984 19 50 90. O pai Anderson também atende, tá? Você pelo WhatsApp DDD 11 984 19 50 90. E tem áudio chegando aqui. Obrigado pela participação de todos vocês. E pode seguir o nosso Instagram também, Sagrado Falando de Axé. Bom dia, meu nome é Maristela dos Anjos Baptista. Eu nasci no dia 4/3/1966. O ano que vem eu faço 60 anos. E a minha vida amorosa, pode-se dizer, que é bem travada. Aí eu gostaria que você me falasse alguma coisa sobre isso. Muito obrigada, ótimo programa. Já liguei para minha tia para ela assistir também. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho, minha filha, gratidão. Deixa eu ver aqui para você. Encanto você tem muito encanto. Você já passou algumas coisas aí que são emocionais, na parte de relacionamento, na parte de... O jogo fala de situações que você pensou que não foram boas, ficou frustrada, ficou triste. Mas o jogo não diz que você está com o caminho fechado, não. O que você precisa, né, que às vezes a gente também tem vontade de ter, né, alguém do nosso lado, mas a gente fica imaginando que isso vai acontecer assim.
alguém vai se aproximar, ou alguém vai chegar até você, ou você vai esbarrar com alguém. Não é assim. O que Exu fala aqui é que você precisa dar mais a cara, é que você precisa acreditar mais também. Você, ao mesmo tempo que você quer, você não acredita. Ao mesmo tempo que você pensa em ser feliz, você é insegura, você fica com medo. A gente, para ter alguém na nossa vida, a gente tem que ter espaço para essa pessoa, primeiro no nosso coração e segundo na nossa vida. E a gente precisa acreditar. Por mais que a gente, às vezes, corre todos os riscos, né? Como eu digo aqui. Mas a gente precisa acreditar. Então eu não vejo caminho fechado. Eu vejo você encantada. Eu vejo que a sua pombagira tá te ajudando. Mas você precisa cutucar um pouco mais. Você precisa dar mais a cara. Não ficar esperando acontecer. Porque só depende de você, tá na sua mão. A sua pombagira tem uma promessa de um homem na sua vida. E é bom, não é ruim. Não acredito que isso demore. Mas ela também pede para você levantar mais a cabeça e acreditar mais. Bom dia, meu nome é Simone Galdeano, eu sou do 4/1/73. Eu gostaria de saber se eu vou retornar um relacionamento com uma pessoa que a gente conviveu um bom tempo. Deixa eu ver para você, minha filha. Houve um desgaste nessa história. Eu vejo muito desgaste. Eu vejo como se tivesse... Isso não significa que não tivesse sentimento. Eu vejo até sentimento das duas partes. Mas eu também vejo muito desgaste. Eu vejo que parece que... não sei o que houve aí, mas Exu fala em situações de vocês deixarem a energia de desgaste, tristeza, insegurança, pegar vocês. Então, existe sim um elo, existe sentimento, mas eu não vejo essa volta para agora. Pode até acontecer, não tá fechado, Exu alafia o jogo dizendo que existe caminho para isso, vai acontecer sim, mas não vai ser agora, ainda vai demorar um pouquinho isso. E não vai acontecer tudo muito rápido, não. Vai ser mais lento um pouquinho. Mas tem caminho para vocês voltarem, tem caminho. Existe sentimento. Tem uma coisa mal resolvida, tanto com você quanto com ele. Mas houve um desgaste de vocês dois. Bom dia, Pai Anderson, sua bênção. Bom dia, Vini. Bom dia, Rádio Capital. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor referente à minha saúde emocional. Meu nome é Priscila Araújo, 4/11/86. Muito obrigada. Obrigado você, minha filha. Oxalá te abençoe. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver. Não é só a saúde emocional que o jogo fala, não. O jogo está mostrando aqui também situações que você precisa cuidar na parte espiritual. Essa tristeza, essa angústia, essa situação de, às vezes, ansiedade que você tem com você, de muito medo das coisas também. Você é um turbilhão no emocional. Sente muita coisa ao mesmo tempo. Tem muito a ver com a sua parte espiritual. Então você tem que começar a cuidar, começar a se atentar mais à parte espiritual, começar a buscar mais pela fé, né? Acreditar mais e também começar a tomar até uns banhos de descarrego para ver se consegue tirar essa tristeza, mudar essa energia e começar a ver as coisas com mais alegria. O que está te faltando é cuidado, é zelo por você e você precisa zelar mais. Então pega um banhozinho, toma, que o banho vai te ajudar. Manjericão, alecrim, 3 galinhos pequenos de arruda ou 5 folhinhas de guiné. Prepara um banho, toma para descarregar você. Tem que tirar um pouquinho essa energia que tá aí. Mas você precisa depois procurar alguém do santo para começar a resolver o seu problema. Porque você tem mediunidade, tem uma sensibilidade muito grande, tá bagunçada por causa muito de cobrança espiritual. Viu?
Bom dia, Pai Anderson, axé. Gostaria de saber se a minha vida financeira vai melhorar. Tenho passado por algumas dificuldades e tô procurando uma luz, assim. Queria muito saber se vai dar tudo certo. Meu nome é Mariane dos Santos Apolinário, data de nascimento 14 de abril de 92. Gratidão. Vai melhorar sim. Pode esperar mais um pouquinho. Mas você prepara uma canjica branca, toma um banhozinho da água da canjica, bota um punhadinho na panela, com bastante água. Bota um punhadinho da canjica branca, ferve ela bem, deixa ela bem molinha. Quando ela estiver al dente, você desliga o fogo, coa aquela canjica e com aquela água que se chama Ebô de Oxalá, você toma um banho. Esse banho vai acalmar um pouquinho você, porque você tá um furacão dentro de você. Tem hora que você nem acredita que possa melhorar. Tem hora que você tá assim, sofrendo com as coisas perto de você e está sofrida já há um tempo. Então toma um banho para acalmar teu coração. Esse banho é para acalmar você, viu? Vai melhorar, tá chegando a resposta que você precisa, das coisas que vão se abrir para você, mas você precisa estar melhor. Precisa dar uma equilibrada aí, viu? Meu nome é Maria Eduarda, perdi a minha avó Iracema faz quase um ano e tá muito difícil superar isso, e pela primeira vez eu sonhei com ela. Eu nasci dia 20/12/2006. Vou ver pra você, minha filha. O que acontece aqui é que você não tirou o apego. O apego tá muito grande. E esse sonho que você tá tendo com ela é como se fosse ela vindo acalmar você um pouco, acalmar teu coração. Não é nada de ruim, não tem nada de ruim. Ela tá bem, ela tá caminhando para a luz dela. Ela ainda não encontrou totalmente tudo, porque ela ainda fica preocupada com vocês. A gente às vezes precisa entender que a gente precisa desapegar, né, do outro para que o outro encontre a luz. Porque cada vez que a gente se apega àquele que já se foi, que está muito próximo de nós, porque a energia fica viva aqui, a gente não deixa a pessoa descansar e nem deixa a pessoa encontrar a luz. Então você precisa compreender mais a espiritualidade, compreender um pouco mais as coisas e deixar ela descansar, tirar essa aflição, essa dor. Porque a gente vive o luto, mas a gente não pode carregar o luto para a vida inteira. Tudo tem um tempo. Depois as coisas começam a clarear. E você não pode deixar... Porque você pensa em você. Nessa dor, nessa tristeza, você fica assim. Só que você tem que pensar nela também. Ela precisa de ter o caminho dela. E ela tá bem. E ela só tá preocupada com você, que você às vezes não fica bem. Então quando a gente ama alguém... A gente deixa a pessoa caminhar, a gente solta, a gente tem que libertar a pessoa de nós, desse plano, porque ela já foi designada. Todos nós vamos ter um momento da gente ser recolhido daqui, e a gente tem que saber lidar bem. Eu também sofri isso, minha filha. O que você está sofrendo também já sofri, mas a gente precisa entender. E o tempo também cura muita coisa. O tempo, quando vai passando, vai curando. Bom dia, Pai Anderson. Por favor, eu gostaria que você me respondesse. Eu tenho um filho especial que dá muito trabalho. Se tem alguma coisa feita para esse rapaz, me dá tanto trabalho. Parei com a minha vida, com tudo, para cuidar dele. Tiago dos Santos. Ele nasceu 8/11/93. Por favor, me responda. Ele nasceu no mesmo dia que eu sou do 8/11, meu filho. Você vê que nada é coincidência, né? Mas claro que ele te dá trabalho. Ele também não tem só, preste bem atenção, ele não tem só o probleminha de saúde dele, não. Ele também tem problemas espirituais, ele tem situações aí que precisa ser cuidada, tem situações que precisa acalmar, abrandar um pouco ele. Porque esse menino, ele tem intuição, ele é um menino que tem uma ligação muito forte com a espiritualidade,
no espírito dele é evoluído, apesar de ter vindo assim, de estar passando por essa prova aqui, mas o espírito dele é muito evoluído. Vocês precisam ajudar ele a cuidar mais na parte espiritual. Vocês têm que fazer. Se ele não consegue, não dá conta, não tem força, é vocês que têm que fazer alguma coisa por ele, que seja espiritual, para abrandar, para acalmar, para ele poder ficar um pouco mais equilibrado, viu? Gente, quero agradecer vocês, agradecer o carinho, dizer que domingo que vem às 9 horas estarei aqui, agradecer o Vini pelo carinho, agradecer o Rafael por estar aqui agora de manhã trabalhando com a gente, fazendo ao vivo o programa Sagrado falando de axé. Oi, pai. Tem a ganhadora da consulta, verdade, né? A ganhadora da consulta hoje do Sagrado falando de axé é a Eliana Maria, do final do telefone 4740. Parabéns e muito obrigado por fazer parte desse programa, pai. Axé, até a semana que vem. Axé, meu filho, axé pra todos. Até a semana que vem. Motumbá, Motumbaxé. Hoje